Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Tatiana Guedes, sou head de produtos aqui na Invest Smart. Estou com a Daniela Guerreiro, que é superintendente da Invest Smart. O nosso Smartcast, hoje muito bem acompanhado da IP Capital, juntamente com a Carolina Barbará, que vai falar um pouco da estratégia da casa, contar um pouco sobre as perspectivas aí para os próximos meses. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Imagina. Carol, para a gente iniciar o nosso bate-papo, conta aí para o pessoal sobre sua trajetória profissional, sobre também um pouco da IP, para que as pessoas conheçam um pouco da estratégia de vocês. Claro, eu entrei no mercado em 2004, na época estagiária, eu sou formada em engenharia e já quando eu entrei na engenharia eu já tinha um pouco de curiosidade com o mercado financeiro. Assim. Não tenho ninguém na minha família do mercado financeiro, então não era uma coisa assim inspirada em ninguém. Mas eu vi aquele negócio acontecer na televisão, as pessoas gritando ali naquele pregão, e eu achava que aquele negócio devia ser, no mínimo, interessante. E aí comecei no meu primeiro trabalho, que era uma gestora menor chamada Ático, que na época era ligada à corretora ativa. E ali foi onde eu dei os primeiros passos, né? Passei um pouco pelo trading, passei por back-office, passei por mesa, e aí então comecei a participar da área comercial. Passei 4 anos mais ou menos na Ático e depois fui para a JGP. Fiquei mais 4 anos na JGP e saí no final de 2011 e em 2012 eu entrei na IP, início de 2012 eu entrei na IP. E me apaixonei completamente pela IP, pela filosofia de investimento, pelas pessoas, pelo ambiente. E assim, o que é a IP? Né? A IP é uma gestora que existe desde 1988, então foi a primeira gestora independente do Brasil, independente de bancos, né? E sempre focada na gestão de fundos de ações. Né? E pela primeira vez eu me deparei com um investimento em ações. Antigamente eu tinha muito medo de investir em ações, acho que como muita gente tem, né? Acha que ações é um cassino, que ações é um negócio super difícil você investir. E quando eu fui entendendo a filosofia de investimentos da IP, entendendo que é possível você ganhar dinheiro com ações sem ser uma coisa arriscada, né? Porque acho que todo mundo pensa em ações e fala, é muito arriscado, você vai perder dinheiro, isso é um cassino. E quando você entende a filosofia de investimento por trás da IP, né, quando você entende o cuidado com que as pessoas estão selecionando as empresas, você vê que hoje em dia para mim faz muito mais sentido do que qualquer outro tipo de investimento. Então hoje, não só eu, como todos os outros sócios da IP, a gente tem em média 70% do nosso patrimônio investido nos fundos da IP. Então, assim, eu encontrei ali o lugar que eu casei, assim, né? Então vou fazer 11 anos agora na IP. E se tudo der certo, vou me aposentar ali mesmo. Boa. E aí, Carol, conta um pouquinho pra gente como é que é nesse patamar de Selic, né, a 13,75. Eu imagino que as pessoas perguntem, poxa, mas como é que é a oportunidade no mercado de renda variável se eu consigo ganhar aí cerca de o famoso 1% ao mês, né, Tati? Que o investidor brasileiro no geral gosta. Conta pra gente um pouquinho. Assim, normalmente quando a Selic está alta, também as ações estão deprimidas, e quando as ações estão deprimidas, as taxas internas de retorno delas crescem, né? Então, se a Selic está te dando 13,75%, 14% ao ano, certamente as ações te dando muito mais, né? Estão com uma perspectiva de retorno muito maior, que é o caso. Então, acho que é a primeira coisa para as pessoas terem em mente. Mas uma coisa que eu sempre costumo falar para as pessoas você não deveria ter um percentual em ações porque o mercado o Ibovespa está 50, 100 ou 150 mil pontos. Você deveria ter um percentual do seu patrimônio em ações porque você acredita que essa é uma boa forma de você construir patrimônio. E esse percentual em ações, ele deveria variar de acordo com as suas características. Se você é um empresário, se você é uma pessoa que trabalha no serviço público, ou seja, que tem uma renda mais definida, se você tem filhos, se você não tem filhos, quais são os seus objetivos de vida, quantos anos você tem. Quando você estuda a forma tradicional de você construir um portfólio, o que norteia o seu percentual em ações não deveria ser a sua ganância ali de pegar um movimento de Bovespa. Então, eu sou muito cética das pessoas que ficam tentando pular de mercado em mercado para tentar falar, não, agora eu vou para a Selic, agora eu vou para o Ibovespa. Em geral, você faz um contrapé. Então, eu acredito que é o que eu faço também. Eu tenho uma posição estrutural em ações, independente de onde está a Selic, eu tenho uma posição estrutural em ações, eu carrego essa posição para longo prazo. E eu acho que assim se você tiver, se você se aproveitar dos juros compostos que as ações te trazem, o rendimento alto que as ações te trazem ao longo do tempo, se tiver paciência, eu acho que você vai ser muito bem sucedido. Até alinhando um pouco com a pergunta que a Dani te fez, assim, eu acho que é quase que um consenso de mercado quando se fala que a bolsa está barata, né, Carol? Você acredita que com a questão da redução dos juros, você acha que a bolsa pode voltar a ficar atrativa? Você acha que tem relação?
Assim, eu acho que o fato justamente da Selic tá alta e do país também tá em situação conturbada que faz com que as empresas estejam baratas e logo a taxa interna de retorno das empresas esteja muito altas, né? Eu acho assim, que a vários momentos no mercado você tem oportunidades, né? A gente lá na IP, a gente gosta de investir, a gente investe não só no Brasil, como a gente investe também fora do Brasil. Então isso é uma coisa muito legal, porque quando você em algum mercado você não tem oportunidade, então se em algum momento o Brasil voltar a ficar caro na nossa visão, a gente tem um mercado lá fora para explorar. E lá fora tem um mundo de empresas, e um mundo de empresas que estão vivendo as mais diferentes histórias, né? Aqui no Brasil, todas as empresas, elas mais ou menos, elas andam um pouco com alguma dinâmica da economia doméstica, né? É muito difícil você se desconectar do que está acontecendo com o país, quem é o presidente, aonde está a Selic, para você ter uma história de crescimento, né? De alguma forma elas ficam muito ligadas. Quando você vai para o exterior, você tem as mais variadas histórias. Então, por exemplo, tem uma empresa que a gente investe chamada Thermo Fisher. É uma empresa que vende insumos e equipamentos para a indústria farmacêutica, diagnóstica. Esse mercado está em completa ebulição após o Covid, né? O surgimento da mRNA, aquele negócio que teve com a vacina que a Pfizer e a Moderna fizeram. E a Thermo Fisher é quase como se fosse um pedágio que você vai consumir algum insumo da Thermo Fisher em algum momento da sua cadeia de produção de medicamentos, de diagnóstico. Cara, esse é um mercado que ele vive sozinho, né? Assim, ele é quase que ele está apartado do ambiente macroeconômico. Então é muito legal quando você acessa fora do Brasil, que você consegue viver e ter essas histórias de crescimento que são muito diferentes do macro. Então, a gente tendo os dois mercados, o que a gente faz é, quando o mercado está caro demais, vende um pouco, compra o outro mercado que está barato. Quando o outro mercado está mais barato, você vende um pouco e a gente vai um pouco calibrando o portfólio assim. Hoje a gente vem aumentando, foi aumentando ao longo desse ano, do ano passado, né? Do ano passado, esse ano, um pouco o investimento em Brasil, que as empresas ficaram mais baratas aqui, a gente realmente começou a ser recompensado, né, por tomar risco, mas isso pode mudar a qualquer momento também. E aí, Carol, a gente sabe, né, que a gente tem alguns fundos de ações no mercado, mas a gente sabe também, né, do retorno diferenciado e da capacidade de gerar alfa para o cliente, né, nos fundos da IP. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é o processo, assim, e qual a diferença, assim, o que é a IP, em que tipo de ações ela costuma investir. Faz um pouco essa diferenciação pra gente poder gravar ainda melhor, né, sobre a IP. Claro, assim, eu acho que o mantra da IP, a gente é obcecado por qualidade, assim. Perfeito. Tem uma coisa que a gente nunca sabe quando uma crise macro vai acontecer. E eu acho que a lembrança mais recente que a gente tem disso é o Covid. De repente estava tudo bem, vem um vírus e fecha o mundo por 2 anos, né? E ninguém consegue prever um ambiente desse, né? Então como é que você se protege de uma coisa que você não sabe que pode acontecer? Na nossa difícil, cabeça, essencialmente, você tendo empresas muito boas, assim. Empresas muito boas sobrevivem crises, passam por momentos difíceis e chegam do outro lado. Assim, acho que não por acaso a gente vai ano, vem ano, você vai no shopping e você encontra as mesmas empresas, né? Você encontra várias lojas que abrem, que fecham e algumas determinadas lojas estão sempre lá, independente das crises que passam. Então, eu acho que a primeira coisa assim, da gente é essa obsessão por qualidade. A IP é uma gestora que eu falei que existe desde 88. Já foram muitas crises que a gente passou, né? Tigres asiáticos, crise da Rússia, crise do México, .com, Torres Gêmeas, a subprime, fora as N microcrises brasileiras, né? Todos os impeachments. A gente começou ainda na época da hiperinflação na IP, né? A gente começou na IP em 93. Então, assim, o que a gente viu, que o que dá certo no final do dia é que, como você não consegue realmente prever o ambiente macro, se você tiver um portfólio de negócios muito bons, você vai sobreviver, assim. O Google não vai morrer amanhã se, sei lá, a Rússia brigar com a Ucrânia, né? Você não vai prever se vai acontecer. Então, os negócios sólidos, eles não morrem do dia para a noite. Então, a gente, assim, eu acho que e isso é o que fez a gente investir no exterior. A gente não foi para o exterior porque é moda, porque é legal, porque é cool. A gente foi para o exterior porque tem para aumentar o acesso a negócios extraordinários. E lá fora, como eu dei o exemplo de Thermo Fisher, tem N outras empresas que têm histórias próprias, que são histórias de crescimento maravilhosas, que estão crescendo e surfando, né, histórias que não existem no Brasil. A gente não consegue investir numa empresa do Brasil como uma Thermo Fisher. Não existe um Google no Brasil, não existe uma Amazon no Brasil para a gente comprar. A gente pode dizer, o Mercado Livre, mas é um pouco mais distante. Cloud, né, assim, que a AWS tem, que a Microsoft tem. Então, quando você vai para fora, você consegue também acessar um número de histórias de crescimento muito impressionante. Então, assim, eu acho que é o sucesso, né, que o IP Participações, que é um fundo desde 93, de 94 até hoje, quem investiu R$100 mil, hoje tem 19 milhões. Então, acho que
a gente ajudou bastante aí as pessoas a construir essa tão sonhada poupança de longo prazo. Parabéns pelo desempenho. Obrigada. Falando, até alinhando, né, com essa pergunta, tem algum setor, Carol, que vocês evitam entrar? Vocês acham que o risco é maior? Sim. A gente evita estatais. O governo muda a cada 4 anos, a agenda do governo muda a cada 4 anos. Assim, a gente já viu muitas vezes o que as mudanças de humor do governo e de ideia causam nas empresas. Então, a gente tem uma questão de alocação de tempo. A gente tem um tempo limitado, a gente tem empresas, a gente olha não só empresas no Brasil, como a gente olha empresa fora do Brasil. E a gente não gosta de perder tempo com um negócio que daqui a 4 anos muda a tese. Então, assim, a gente evita bastante empresas estatais. Empresas de commodities também é raro, muito difícil a gente ter, ou, sim, às vezes que apareceu na carteira são em proporções muito pequenas, porque você tem a variável da commodity, você tem a variável do dólar, que são 2 variáveis também muito difíceis de você prever. Então, assim, os don'ts, assim, são mais estatais e commodities. E, assim, todas as empresas que têm histórias de controladores desonestos, aí não é um setor, né? Aí vai por modelo, por negócios que a gente já esbarrou. Se a gente tem algum controlador que a gente já viu alguma coisa que a gente não gostou no passado, como é que é o modelo de negócio dessa empresa. A gente tem um mantra na IP que é não existe um preço para tudo, né? Acho que tem muita gente que fala assim, não, para tudo tem um preço, dependendo do preço que você me oferecer essa empresa, a gente quer. A gente não gosta disso, que você entra numa crise com um negócio ruim, e a gente nunca sabe quando a gente vai entrar numa crise, você atola ali com esse negócio. Então, pra gente não existe um preço para tudo, a gente realmente gosta só de se focar nos melhores negócios, nas melhores pessoas. É como é que a gente, acho que deu certo até agora, né? Sim. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, né, que é uma pergunta clássica, que eu acho que vocês devem receber bastante. Como é que funciona o processo de decisão de vocês? É de forma colegiada? Existe uma pessoa que dá ali o aval final para aquela decisão da compra da Então, empresa? a gente tem alguns fundos na IP, tá? O IP Participações, que é esse fundo mais antigo, é um colegiado. São 5 gestores desse fundo. Eles se reúnem semanalmente, debatem as empresas, debatem o portfólio e tomam as decisões de aumentar ou diminuir essas posições a partir dessa reunião. Claro que ao longo da semana e eventualmente algum gestor, sei lá, alguns gestores estão viajando, o outro está na mesa, pode tomar uma decisão. A gente tenta ao máximo não engessar a gestão, tá? Mas em geral é mais colegiado. O IP Velho Red, que é o fundo mais defensivo da IP, o IP Velho Red seria um multimercado da IP, né? Um fundo que quer bater o CDI através do investimento em ações, mas com proteções, uma janela de 2, 3 anos. Esse fundo, por ser um fundo mais ativo em proteções, por ser um fundo mais ágil, vamos dizer assim, ele requer uma figura, acho que de um gestor mesmo ali, dono do fundo. Então, o Bruno Barreto, ele é o gestor desse fundo. E o IP Previdência e o IP Atlas são mais parecidos com o IP Participações, que é um pouco mais colegiada a decisão. Obrigada. Bom, Dani, fechar aqui para as considerações finais. Te agradecer, né, novamente. Novamente, uma honra ter vocês aqui no nosso evento. Eu espero que a gente possa contar com a presença da IP por diversas outras vezes. E foi uma aula, né, Dani? Com toda certeza, a IP é uma grande parceira nossa. Muito obrigada mesmo, Obrigada, Carol. obrigada a vocês pelo convite e sigo à disposição para o que precisarem da IP. Obrigada, Obrigada. Carol. Boa feira Tchau, a tchau. todos. Boa tarde.